A paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra essa passagem, algo tremendo que Deus ensina a mim e a você também. Homens que eram leprosos, eles eram homens tão que não fazia parte da sociedade, né? Mas eles eram excluídos, eles tinham que ficar distante num leprosário, numa cidade que era separada da sociedade. E não podia conviver com as pessoas porque estavam com a lepra. E a lepra é uma doença contagiosa, irmãos. Então não podia abraçar, não podia ser tocado, não podia ter relacionamento, não podia conversar com outras pessoas de perto. Enquanto aqueles homens andassem por alguns lugares, alguém dizia: lá vai os leprosos, lá vai os leprosos, lá vai os leprosos. E isso entristecia o coração dos leprosos, né? Porque eles estavam com doença contagiosa, né? Entristecia o coração deles, né? E os leprosos saíam daquela cidade onde ficavam reunidos, curtindo a sua lepra, vivendo na solidão, na angústia, na depressão, na sua dor, no sofrimento, né, irmãos, na prova. Eles tinham que procurar o sumo sacerdote para que o sacerdote pudesse ministrar, derramando bálsamo, óleo da unção sobre eles, para que o processo fosse repetido, né? Para que a manifestação da cura pudesse acontecer através do sacerdote, né? E o sacerdote, né, enviado por Jesus, até que se não fosse curado, eles não podiam ser relacionados no meio do povo. Então eles não podiam se relacionar com ninguém. E quando eles apareciam na rua, o povo corria, afastando de perto deles com medo dessa doença se pegar neles, né? E contaminados, porque estava fazendo um trajeto de dor. Eles estavam sentindo muita dor, um trajeto de sofrimento, um trajeto de vergonha, né? Que eles estavam com muita vergonha de estar com aquela doença. Pessoas que eram empresários naquela época, milionários naquela época, né? Eles estavam com vergonha porque eles caíram lá embaixo. Teve que afastar do povo, da sociedade. Mas aqueles homens, eles nunca imaginavam que no meio deles Jesus estava. Eles nunca imaginavam, né? Jesus estava ali naquele momento. Jesus estava para marcar, para impunir, transbordar, para restaurar eles, sabendo que Jesus, eles chamaram o mestre dizendo: mestre, tenha misericórdia de nós, nos cura, mestre, nos cure, mestre. E disse Jesus: uma palavra sequer. Jesus curou eles apenas com uma palavra, irmãos. Olha para você ver como é que nosso Jesus, ele é poderoso. Apenas com uma palavra foram todos curados, né? O que Jesus diz? Vai até ao sacerdote, mostra para eles a sua lepra, as suas feridas, porque quando vocês estiver saindo, depois dessa palavra, vocês não vão enxergar mais nada, porque vão estar curados. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é você também, irmão. Você que está com uma doença, com uma enfermidade, está passando por alguma situação difícil, você que está com alguma coisa que acha que não vai ter cura, olha, mais forte é a palavra de Jesus do que a língua do homem, porque o Jesus é o médico dos médicos. Então, se o médico falou que não tem cura, nós temos o médico dos médicos que veio para nos salvar e nos dar vida. Amém, irmãos? A Bíblia diz que quando eles estavam indo à direção do sacerdote, a lepra foram desaparecendo, né? Desaparecendo, e eles ficaram completamente curados,
Louvado seja o nome do Senhor. Um daqueles 10 homens voltou para agradecer a Jesus. Um deles, todos foram curados, mas um só que lembrou que Jesus, para agradar a Deus, então ele foi lá, agradeceu a Deus. Pai, muito obrigado, te adoro, Jesus. Adorou a Deus, adorou Jesus, né? Agradeceu. E os outros 9? Jesus disse, cadê os outros 9? Né? Que não lembraram de Jesus, que Jesus foi lá e curou eles, mas eles não lembraram de Jesus. Eles são um samaritano, né? Então Jesus dizem que muitas vezes nós não lembramos de Deus, muitas vezes não lembramos de orarmos a Deus. Isso é verdade. Muitas vezes nós não lembramos de Deus, não lembramos de orar a Deus, mas essas dores vai passar. Essas diabetes, talvez você está com diabetes, irmão, vai cair por terra. Essa depressão, esse sofrimento, essas enfermidades, não vai ter parte na sua vida mais, irmãos, depois de você ir buscar a Deus, orar a Deus, mostrar para Deus que Ele existe, Ele é o nosso Pai Todo-Poderoso, Ele que na cruz do Calvário foi levado todas as dores, todas as enfermidades, irmãos. Então, depois que você crê nisso, eu tenho certeza que você vai ser curado. Essas enfermidades não vão atacar você mais. Em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, eu deixo aqui essa mensagem e tenho certeza absoluta que vocês que estão com qualquer enfermidade, com qualquer doença, a partir desse momento, eu creio que vocês não vai ter, essas doenças não vai fazer parte da sua vida mais, porque foi levado na cruz do Calvário todas as enfermidades, todas as dores. Então, creia, irmãos, creia somente nele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe todos vocês.